Olá, turmas do segundo ano, bem-vindos. Professor presencial. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Componente de filosofia, unidade 1. Vamos para a aula 8. 8 ou 9, né? Olha, acabei de esquecer. 9. Aula 9.1. Vamos para mais um tópico falando sobre ciências. Agora, ciência na modernidade. Já falamos da ciência antiga, a ciência no período medieval e agora ciência no período moderno. Vamos ver como foi essa revolução científica? Vamos para a tela? Muito bem, sem delonga, que eu tenho uma atividade para vocês prática em sala de aula. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Vamos falar, então, desse tópico. Uma nova mentalidade, deixa eu ver se eu coloquei meu pincel, sim, característica do pensamento moderno, e vamos falar desse cientista magnífico, Galileu, e o método, e também a síntese de Newton. Vamos lá, então, Idade Moderna, identificada como a revolução científica. Como assim, professora? O que é a revolução científica? A revolução científica é um período, né, por isso, identificado como um período moderno, onde rompe com aqueles comportamentos, né, da sociedade medieval, como, por exemplo, Deus era o centro, né, a filosofia, todo o conhecimento produzido naquele período, estudantes, eram com base na fé e na razão humana, certo? Ou seja, porém, Deus era o centro, né? Período moderno, ou seja, o Renascimento já coloca o homem no centro das atenções. E é um período que mais se desenvolve, então, método científico, estudo científico e também ciência. Vamos ver aqui as causas, né, da Revolução Científica. Vamos seguir aqui cada tópico. Ó. Renascimento e humanismo, né? É uma característica da Revolução Científica, porque surge o quê? Interesse pelas obras clássicas da Grécia e da Roma antiga, né? Por isso, o humanismo. A Grécia, nós sabemos que os filósofos gregos, né, eles tinham muito o foco no humanismo, né, sobre compreender também a natureza, mas também a natureza humana. Uma mentalidade crítica. O que surge nesse período? A mentalidade dos filósofos, dos cientistas, tem como foco, então, uma mentalidade ou um senso crítico, né? Abordagem mais científica para a compreensão do mundo. Não era mais só com a fé, não era mais só pelo o ponto de vista da religião. Compreender o mundo em um todo, mas, ao mesmo tempo, também compreender os seres humanos. Né? Os seres humanos são colocados como a base fundamental da sociedade. Inovações tecnológicas, ou seja, com a invenção da imprensa, propiciou, então, a disseminação de livros. Isso mesmo, é um período, podemos dizer, de revolução em termos de expansão ou disseminação de conhecimento por meio dos livros. Já não eram mais aqueles livros escritos manualmente, né? Um debate intelectual contribuiu para a difusão de novas descobertas científicas, exploração e descobrimentos geográficos, contatos entre as diferentes culturas e civilizações. Podemos destacar aqui a colonização, somente aqui da América do Sul, América do Norte. A professora, foi esse período, a partir de 1500, nós sabemos que expandiram muito as navegações, né? E descoberta, não acho a palavra adequada, descoberta, né? Mas invasão, né, de outros territórios e civilizações que gerou a colonização, principalmente aqui no nosso continente. Né? A reforma protestante foi um destaque importante também nesse contexto da Revolução Científica. Por quê? Muitos pensadores religiosos da época, né, desafiou a autoridade da Igreja, ou seja, da Igreja Católica Romana. Então, olhem aqui para mim, esse é o contexto, é importante que vocês compreendam, né, esse rompimento que houve, né, daquela sociedade medieval, né, com esse novo período considerado aí moderno.
Ah, professora, mas tudo que é moderno é o que é novo. Nós pensamos assim, não. O novo é o contemporâneo. Tudo que está acontecendo agora é período contemporâneo. Moderno seria esses movimentos aí que nas diversas áreas de conhecimento. Não foi só na filosofia, foi na história, na sociologia, né, na religião, na arte, na literatura. Então, uma diversidade de campos de estudos que passaram a ter o quê? Uma nova mentalidade, uma mentalidade crítica, né, contrária àquela do período medieval. Então, é importante que vocês tenham aí esse mapa mental, né, dessa sequência cronológica, então, dos períodos. Toda a área de conhecimento vai se identificar com esses períodos, né? Seja história, geografia, literatura, arte. Né? Eu trabalhava muito na arte por períodos, para a gente compreender o que vem modificando no decorrer desses períodos históricos. Então, Revolução Científica é identificada como período moderno. Seguindo, vamos para a tela. Vocês viram, então, aí as características, né, dessa Revolução Científica, o contexto histórico. Estudante, por que é importante essa compreensão? Para que possamos também entender o que houve naquele período. Né? Temos que ter visão crítica. Ah, mas a Revolução Científica veio para melhorar a vida das pessoas? Nós sabemos que nesse período muitas coisas aconteceram, né? Como muitas guerras, certo? Invasão de civilizações, muita escravidão. Então, não foram só um período de luz, né, como o iluminismo traz. Foi período de muitos conflitos. Então, é importante ter essa visão crítica. Continuando aqui, falando, então, das características também do pensamento moderno, que foi a valorização da razão e do pensamento crítico pelos renascentistas, né, do século XV ao século XVI, e o questionamento da autoridade papal. Né? Então, isso também marca esse período aí, com os movimentos reformistas religiosos, também possibilitou mudanças de valores, né, na Europa Ocidental. Entre as características decorrentes desse momento histórico, se destaca também, no contexto religioso, os seguidores da Reforma, né? Como já falamos ali, que sustentam a importância do acesso direto ao texto bíblico, assegurando, então, a cada indivíduo o direito de interpretá-lo, né? De maneira pessoal. Então, esse fato aqui, podemos dizer que foi positivo, no sentido que as pessoas tiveram acesso aos textos bíblicos, né, para a sua interpretação. Por isso também o surgimento, ou a reforma, né, a necessidade da reforma religiosa, onde surgiram várias religiões, principalmente protestantes, né, porque as pessoas passaram a estudar os textos bíblicos. Então, até aí, também a necessidade de escola, né, preparar as pessoas para o trabalho, né? Também com a Revolução Científica veio a Revolução Industrial e aí foram aumentando as necessidades sociais. Né? Também o de escola, né? Aprender a ler é algo fundamental para a vida do ser humano. Direitos democráticos, é um direito humano, um direito social. Né? Aprender a ler para que a gente possa buscar, né, conhecimento. Então, aqui o mapa, eu não consigo ampliar ele mais para vocês, talvez aí com o seu material você consiga ler, né, seu material em PDF. Então, as características do pensamento moderno, só destacando aqui, racionalismo, por isso a luz, né, ou seja, a razão, né, ênfase na razão e no pensamento lógico. Também o empirismo, método científico pela observação, pela experiência. O humanismo destaca, então, os valores humanos, né? E os seus direitos. Progresso. Houve progresso, professora, com a Revolução Científica?
ou com o modernismo, sim, houve progresso, mas também retrocesso, né? Mas também atraso no que diz respeito aos conflitos, às guerras, né? Às matanças desumanas. Então, com o progresso, também vem as coisas negativas. O individualismo, né, que isso já vem cada vez mais crescendo, mesmo aqui no período contemporâneo, nós vivemos o individualismo, cada um pensa apenas em si, né? Secularização, ou seja, separação entre religião e esfera pública, e o cientificismo, palavra difícil, valorização da ciência e o método experimental. Então, esse é o nosso foco, certo? Nós estamos falando sobre isso aqui. Ó. Porém, todas essas outras questões aí surgiram no período moderno. Vamos falar agora de um cientista muito importante, né? Que foi Galileu e o método. Né? Uma das expressões mais claras do racionalismo da Idade Moderna foi o interesse pelo método. Isso vocês já sabem, já compreende, né? Porque eu destaquei muito isso nas aulas. Como instrumento capaz de fazer o quê? Conhecimento mais seguro, ou seja, já rompe conhecimento seguro ou conhecimento científico, rompe com o dogmatismo, certo? Olhem aqui para mim. Rompe com o dogmatismo, rompe com a religião, com a fé, né? Rompe com o senso comum. Por isso é importante destacar. Já que não veio a imagem, vamos continuar aqui. A aplicação, então, né, do método experimental na prática científica por Galileu representou uma verdadeira revolução. Isso mesmo, queridos. Professora, mas o método experimental é o mesmo empirismo? O método empirista traduz que para termos um conhecimento, produzir conhecimento, precisamos partir, né, da experiência, né, das nossas também impressões e experiência. Então, o método experimental é o método que faz o quê? Faz testes, experimenta. E Galileu, para ter a descoberta, né, da teoria heliocentrismo, ele precisou, então, fazer um experimento. Com o método experimental, o renascimento das ciências do século XVII não representou uma simples revolução, mas uma verdadeira ruptura que implicou outra concepção de saber. Certo? Então, Galileu contribuiu muito, então, para o método científico experimental, porque ele conseguiu avançar aí na tecnologia, né, do telescópio, que conseguiu ali comprovar que a Terra, né, não era o centro, e sim o Sol. Vamos falar mais sobre isso. Aqui um mapa também com ilustrações para vocês entenderem bem, né, sobre a Revolução Científica, partindo das ideias de Galileu. Ele nasceu em 1566, faleceu em 1642, nossa, viveu 90 anos, né? Quase isso. Depois vocês fazem a conta aí. Ele é considerado, então, o pai da física moderna. Defendeu, então, o uso de experimento e observação. Então, isso comprova que o empirismo, né, ou o experimento, podemos dizer assim, os métodos experimentais, é uma fonte, né? Método seguro para fonte de conhecimento. Aqui fala um pouquinho, né, de como foi esses experimentos, a ideia principal, né? E aí contra, né, o de Aristóteles, enfim, a importância. Qual foi a importância, então, do experimento de Galileu? Ó, base da mecânica clássica, influenciou Isaac Newton e é um marco, então, da ciência moderna, tá? A importância aí dos estudos de Galileu Galilei. Muito bem, vamos partir aqui
sobre o método dele, a lei da queda dos corpos, né? Por intermédio do método experimental, Galileu desenvolveu uma descrição quantitativa dos fenômenos. Ele examinou o espaço físico em seus aspectos objetivos, aqueles em que se pode aplicar um tratamento matemático. Então, o que ele desenvolveu? Ele descreveu a lei da queda dos corpos após repetições experimentais, né? Repetidas experiências, com uma esfera percorrendo um plano inclinado, que é esse instrumento aqui, ó. Então, ele conseguiu definir aí a lei da queda dos corpos, né? Que os próprios filósofos gregos já havia tratado desse tema e ele aprimorou aí através da experiência. Como eu não sou da física, eu não vou aprofundar sobre isso, tá? Então vamos aqui, a nova física, o movimento em Aristóteles. Corpos pesados caem porque tendem para baixo, né? Essas ideias lá do filósofo grego Aristóteles sobre a lei da queda, né? Por ser este o seu lugar natural. Corpos leves tendem naturalmente para o alto. A física aristotélica era qualitativa, ou seja, Aristóteles fazia uma análise qualitativa pelas percepções dele. Porém, Galileu não se interessava em explicar por que os corpos caem, mas como eles caem, né? Então, ele recorreu às técnicas, instrumentos que pudesse auxiliar, né, ou comprovar. Plano inclinado, termômetro, telescópio e relógio de água. Certo? Então, essas foram as descobertas de Galileu. Então, olhem aqui para mim. Sei que o tempo está curto, mas eu preciso, às vezes, né? Então, o que nós observamos aí? Os resultados de Galileu. Ele já fez, né, ali por meio de experimentos, utilização de instrumentos, descobrir o porquê, né, os corpos caem, por exemplo. Né? Por quê ou como os corpos, seriam os objetos, caem, né? De que forma. Então, ele aprofundou. Aristóteles observava e dizia: os corpos mais pesados caem, os mais leves flutuam. Excelente, isso, né, qualitativamente, fazer uma análise só por observar é viável também, que nós podemos comprovar que corpos pesados caem. Porém, isso é a visão de Aristóteles. Agora, Galileu, ele já fez o quê? Ele descobriu os passos, né? Então, contribuiu, né, para ele, ali por meio de método experimental, usando instrumento, comprovar como isso acontece. Olha, e depois vamos falar aqui de Newton. Newton foi mais além ainda. Vamos seguir aqui, que eu já trago o que Newton descobriu a partir dessas ideias aí também. Vamos lá para a tela? Tá, finalizando aqui, a lei foi então traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre experimentação e matemática permitiu abrir caminho para a física moderna. Então, fruto do quê? Da verdadeira revolução científica, astronomia e geometrização do espaço. Né? Então, foi comprovado aí já no século XVI, o monge Nicolau Copérnico publicou Das Revoluções dos Corpos Celestes, obra em que expõe o heliocentrismo. Então, aí também eles avançam, né? Nicolau avançou aí nessa teoria do heliocentrismo, comprovando que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, do nosso sistema solar. Né? Nós temos um sistema solar, qual o Sol é o centro, e não a Terra. Não é o Sol que movimenta, e sim a Terra. Então, essa obra permaneceu pouco conhecida até o século XVII, quando a hipótese ressurgiu por meio de Galileu e Kepler, com abordagem matemática experimental. Por meio também do uso do telescópio, Galileu fez descobertas, né, valiosas, como estrelas fixas, haveria infindáveis mundos, a superfície da Lua é rugosa,
é irregular, o Sol tem manchas em torno de Júpiter, existem 4 luas. Olha quantas descobertas, né? Por meio dessa teoria heliocentrismo e o aperfeiçoamento do telescópio feito por Galileu. Muito bem, e eu chego aqui, ó, na síntese de Newton, ou newtoniana. Qual foi a descoberta de Newton, né? Os resultados obtidos por Galileu e Descartes na física e na astronomia contribuíram, então, para os dados, né, acumulados por Tycho Brahe e as leis das órbitas celestes de Kepler possibilitou, então, que Isaac Newton, ele não iniciou ali sua teoria do zero, ele teve como base esses teóricos aí, ó. A elaboração, então, da teoria gravitacional. Mais tarde, então, Newton descobriu que o universo, né, o universo não, a nossa, vamos falar da nossa aqui, né, da nossa Terra, né, que a Terra, então, ela tem o quê? Gravidade, né? Por isso que os corpos não flutuam, não caem para cima. Newton nasceu, então, no ano que morreu Galileu, em 1687, publicou a obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural e, no início, trata do ramo da física, denominado mecânica, até chegar à demonstração de todo o sistema solar. Eu coloquei de forma mais resumida aqui, de acordo com os relatos de Newton, teria instituído a ideia força de atração de todos os corpos do universo, ao observar a queda de uma maçã. Simplesmente pelo fato dele estar ali sentado debaixo de uma árvore, né? Acredito que seja a maçã mesmo, e aí ele viu que a maçã caiu, né? Uma intuição, ou seja, ele teria levado ele à teoria da gravitação, segundo a qual a força de atração é proporcional às massas e inversamente proporcional aos quadrados das distâncias. Eu não entendo nada disso, não vou conseguir explicar isso aí para vocês, mas da forma mais no senso comum, né? Ou seja, nas percepções que Newton, com base nas teorias, né, de Galileu, Copérnico, né, e outros, compreendeu que o universo, então, tem gravidade, né, força de atração sobre os corpos. E as teorias de Newton estimularam, então, o desenvolvimento da ciência, permaneceu como parâmetros indiscutíveis durante 200 anos. Na primeira metade do século XX, o modelo de Newton foi suplantado pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Olha, ainda tem esse outro cientista aqui fenomenal, né? Albert Einstein. E muitos outros, né? Como também Heisenberg, né? Enfim, outro cientista mais recente, né? Aqui pela data dos anos, né? Então, isso não significa abandonar totalmente a teoria de Newton, mas reconhecer os limites dela. Então, foi muito bom as ideias, né? Vocês percebem que cada teoria, né, vai surgindo ali novas concepções, né? Vou chamar de concepção, mas uma nova teoria responde ou fundamenta aquela, né, teoria que surgiu num dado período onde não havia tanta informação, tecnologia, e foram só aprimorando. E já entramos na janela do conhecimento, no qual Galileu, importante destacar que Galileu revolucionou a astronomia, introduzindo o modelo heliocêntrico, esboçado por Copérnico, aperfeiçoado por cálculos matemáticos e raciocínio lógico, né? Condenado, então, pela Inquisição, ele foi obrigado a negar, né, publicamente as suas ideias e permaneceu confinado em prisão domiciliar a partir de 1633. Então, queridos, olha só que ponto nós chegamos, né? O qual Galileu precisou calar-se, né? Porque a Inquisição não aceitou a teoria, né, do heliocentrismo, de que o Sol é o centro, não a Terra, e muitos outros, né? Conhecimento, muitas outras
teorias não foram aceitas, então, pela igreja. Muito bem. Já vamos, então, para aquela atividade que eu passei. Pode tirar. Não sei por que não está indo, né? O rapaz, isso, já trouxe aqui para mim. Vamos lá. Trouxe, então, para vocês, estou vendo que tem uns minutinhos aí, para vocês fazerem uma atividade prática, tá? Uma atividade reflexiva. Aqui temos a provocação inicial. Eu vou ler essa provocação e depois eu passo a atividade para vocês. Ó. Olhem aqui para a tela para vocês acompanharem também. A provocação inicial, né? Toda reflexão precisa ter uma provocação inicial. Ó. Durante 2000 anos, as mentes mais brilhantes do mundo acreditaram que objetos mais pesados caíam mais rápido, simplesmente porque parecia óbvio. Ninguém se deu ao trabalho de testar isso de verdade, até Galileu. Se a humanidade inteira foi enganada pela própria intuição em algo tão simples, o que mais nós aceitamos hoje, né? Como verdades absolutas, sem exigir provas? Como sabemos separar o que é um fato do que é apenas a nossa opinião ou senso comum? Ou seja, voltem aqui para mim, como seria essa provocação? Né? Essa provocação está dizendo o seguinte, que cabeças, né, como de Newton, como de Galileu, muitos outros, né, até Aristóteles, que dizia os corpos pesados caem para baixo e os corpos leves flutuam, ou seja, o pesado cai mais rápido que o leve. Eu fiz esse teste, pessoal. Eu não entendo muito de física, matemática, principalmente quando entra a lógica, né? Eu entendo coisas qualitativas da física. Eu até gostava de física. Então, e matemática também. Porém, não me formei nessa área. Eu fiz lá na sala dos professores o teste, né? Uma caneta e um papel. Qual cai primeiro? Claro, a caneta caiu primeiro, mas aí tem uma explicação lógica para isso. Né? Se eu amassar o papel, ele vai talvez caia até junto, mas tem uma explicação para isso. Eu não sei dizer. Tá, o professor de física me explicou, acho que eu perguntei para o professor de matemática. O professor Valnei me explicou, tal. Professora, devido a isso, assisti uma aula de física com essa explicação. Vocês têm lá na aula de física essa explicação. Então, é uma questão lógica, né? A questão de massa, velocidade, mais não sei o quê. Mas, enfim, vamos para nosso experimento. Olhem para a tela aqui, vamos voltar para a tela. O que eu preciso que vocês façam aí, professora? Professor que está presencial. O passo 1 é pedir que os grupos discutem e anotem suas respostas para as seguintes questões. Tem 2 tópicos aqui, 2 questões. Um grupo pode escolher um, outro grupo, dependendo da quantidade de aluno. O grupo escolhe, eu quero o tópico 1, o outro, o tópico 2, né? Vocês escolhem aí. Aí o tópico 1 é as ciências versus o eu acho. E o tópico 2 é sobre Galileu na era da internet. Olha, como seria o tópico 1? Qual é a principal diferença entre uma opinião, eu acho, que a Terra é plana, porque vejo o horizonte reto, e um fato científico. O que torna um método de Galileu confiável? Responda isso daí, grupo 1. O outro grupo, Galileu na era da internet, né? Seria o tema. Hoje somos bombardeados com vídeos curtos, correntes de mensagens e fake news, que muitas vezes parecem lógicas ou óbvias à primeira vista. Como podemos aplicar a atitude de Galileu? Duvidar, né? Ou como a atitude de Descartes também, duvidar, buscar evidência, testar, né? Na forma como consumimos informações nas redes sociais. Olha, tem 2 tópicos. Vocês podem escolher. Se a sala inteira escolher fazer o 2, tranquilo, gente. Vocês que vão fazer a adequação aí, tá? Isso é só uma indicação. Lembrando que vocês vão finalizar na aula correção de atividade, tá? Vocês vão ter 10 minutos agora, mais ou menos 10 minutos, e lá vocês vão ter 10 minutos também para realizar. Então, já vou fechar aqui. Aí o passo 2, reúne a atenção de todos novamente, peça para que um porta-voz, um só represente de cada grupo, compartilhe a resposta que acharam mais interessante. O resumo aí, quem vai ler vai ser o professor. Certo? Olha aqui para mim, vou finalizar, para vocês fazerem esse experimento.
essa reflexão aí, certo? Professor, eu acredito que o professor leu antes, né, essa atividade. Então, professor, já pode cortar aí. Se você entendeu o plano, corta e já começa a fazer, certo? Enquanto eu vou fazendo aqui a despedida dos estudantes, e essas são as nossas referências. Qualquer dúvida, professor, pergunte lá antes do dia dessa aula, que eu tiro essas dúvidas também, certo? Então, tchau, tchau e vejo vocês na próxima aula.